Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 3 de julho de 2017. Não há espaço para boa notícia no telejornalismo brasileiro, parte 1. O portal Terra questiona no dia 1806 onde estão as boas notícias. Certamente não vamos encontrá-las facilmente na televisão brasileira. Os principais canais de sinal aberto foram tomados por manchetes sobre violência, corrupção e incerteza na economia. A cada edição, os telejornais oferecem overdose de negatividade ao telespectador. Um retrato triste de um país que já pretendeu ser o expoente do futuro. Semana após semana surgem novos escândalos políticos, mais suspeitas e denúncias envolvendo os três poderes, crimes cada vez mais bárbaros, dúvidas a respeito do rumo do Brasil. A TV, que andava ofuscada pela internet, ganhou fôlego graças à retomada do protagonismo pelo telejornalismo. Ainda que aparentemente indiferentes ao caos, as pessoas querem se informar, fazer atualização diária dos fatos. E, para isso, milhões de cidadãos recorrem à boa e velha televisão. Está mais do que provado: notícia ruim vende mais do que a boa. E, neste momento, as redações das emissoras têm uma oferta impressionante de destaques negativos para levar ao ar. Com isso, os jornalísticos estão com a audiência em alta. O Jornal Nacional chegou a 28 pontos de média, com picos de 35 em alguns dias. É o melhor desempenho nos últimos anos. O Jornal da Record, mesmo prejudicado com a saída da emissora de algumas operadoras de TV paga, mantém a boa média de 9 pontos. Bastante politizado, o Jornal da Band chegou a marcar recorde de 7 pontos de média este ano, graças ao noticiário cada vez mais deprimente e revoltante. E assim, com ilícitos e desgraças pautando os canais, as notícias positivas, e são muitas, basta apurá-las, não encontram espaço no espelho, o roteiro no qual são listadas as matérias a serem exibidas nos programas jornalísticos. Triste tempo para o telespectador brasileiro. O texto do Momento Espírita: O Brasil é do Bem afirma que uma reportagem publicada em revista de grande circulação nacional chama a atenção pelas primeiras linhas. Diz assim: o Brasil é do bem. Em 2 anos, o número de pessoas que dedica parte do tempo livre a trabalhos voluntários mais do que dobrou. Continua dizendo este batalhão de gente disposta a trocar horas de lazer pelo auxílio ao próximo não para de crescer. Estima-se que hoje, 2 em cada 10 brasileiros são voluntários. Raramente lemos notícias boas assim em nossos jornais e revistas. Infelizmente, essas notícias não vendem tão bem quanto as desgraças e as fofocas. Assim, acabamos ficando sem saber de dados importantes como esse. Numa primeira leitura parece uma manchete de um jornal do futuro, de um futuro distante, quando nosso país e nosso mundo estivessem melhores. Porém, descobrimos, com alegria, que isso está acontecendo hoje. As mudanças já estão aí, operando-se nos corações humanos, e fazendo da Terra um lugar melhor para se viver. Certamente que temos diversos problemas ainda, mas por vezes só falamos deles, só lemos a respeito de desgraças e mais desgraças, e isso vai nos deixando desanimados. Há necessidade de saber também de tudo que vai bem, tudo que está melhor, tudo que se transforma positivamente. De nosso interesse pelo bem, pelas boas notícias, nascerá igualmente o interesse das mídias em publicarem e divulgarem tais dados.
enquanto apenas nos interessarmos em saber dos detalhes mórbidos desse ou daquele crime, desse ou daquele escândalo, é o que iremos ler e reler nas notícias. A intenção não é a de nos mantermos ignorantes do que acontece, ou da realidade, como alguns poderiam argumentar, mas apenas a de equilibrar um pouco as coisas. Toda essa enxurrada de notícias horripilantes e tristes tem gerado um efeito colateral nas almas humanas, o de deixá-las amargas, cabisbaixas, depressivas. Ao mesmo tempo em que acontecem muitas coisas terríveis, muitas maravilhas outras estão aparecendo no mundo. Noticiamos mortes violentas, assassinatos, mas, por vezes, esquecemos de noticiar as vidas salvas, as vidas que nascem exuberantes, as vidas que se renovam. Noticiamos roubos, desvios de dinheiro e golpes. Porém, esquecemos de noticiar os gestos de filantropia que se multiplicam pelo mundo, as doações anônimas que promovem o bem-estar humano. Divulgamos as separações conjugais, o casa-descasa das personalidades famosas, mas deixamos de lado as histórias de amor sincero, as uniões duradouras, o verdadeiro amor de família. E tudo isso vai nos dando uma ideia falsa de que o bem não existe, de que o mundo está cada vez pior. O bem precisa aparecer. O bem precisa fazer alarde, quebrar esse vício humano de cultivar a desgraça. Que possamos dar um basta ao sensacionalismo tolo, à fábrica de notícias ruins da televisão. Sejamos os que fazem o bem, e também os que desejam saber do bem, e não apenas do mal que ainda existe como ferida exposta a ser curada. Esta foi a crônica do amanhecer de 3 de julho, por Feijão.